Se você está procurando um celular custo-benefício até R$2.000, talvez não esteja sendo uma tarefa fácil, já que temos muitas opções, algumas boas e outras bem ruins. Por isso eu preparei este vídeo com os melhores celulares nessa faixa de preço para te ajudar a escolher de uma vez por todas. Pois bem, o nosso primeiro celular da lista é o Samsung Galaxy A36 5G. O Galaxy A36 ele vem com 5.000 mAh de bateria, e parece que as empresas agora querem tornar esse número o máximo do tamanho da bateria. E não sei vocês, mas eu estou achando essa tendência horrível. Ele tem 6.7 polegadas, a resolução dele é Full HD+, de 120 Hz e tem uma tela Super AMOLED, ou seja, tem uma qualidade visual ótima, que é algo que já se espera de um Samsung. O processador dele é o Snapdragon 6 Gen 3 da Qualcomm, com a GPU Adreno 710, que faz uma pontuação de 550.000 no AnTuTu, que é o suficiente para rodar todos os jogos em uma configuração média e alguns em alta. Ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória, e essa memória ela não é expansível, o que é um ponto negativo. Ele tem 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels e as demais de 8 e 5 megapixels. Ele também tem uma frontal de 12 megapixels e ele grava em 4K a 30 fps tanto na frontal quanto na traseira. Ele vem com NFC para pagamentos por aproximação e o leitor de impressão digital dele fica na tela. É possível encontrar ele pelo preço de R$1.700 no link que eu deixei no comentário fixado, que pode estar menor no momento em que você está vendo esse vídeo. Outro smartphone nessa faixa de preço é o Motorola Moto G86 5G. Ele vem com tela POLED de 6.67 polegadas, ele é Full HD+, com 120 Hz e com proteção Gorilla Glass 7i. O processador dele é o MediaTek Dimensity 7300 e a GPU é a Mali G615 MC2, que pontua no AnTuTu 675.000 pontos, que é uma pontuação ótima, tornando esse smartphone bom para jogar jogos pesados em uma configuração média com boas qualidades gráficas. Ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória, sendo possível expandir essa memória. Ele tem uma bateria de 5.200 mAh com carregamento rápido de 33 watts e ele tem duas câmeras traseiras, uma de 50 megapixels e a outra de 8 megapixels. E uma câmera frontal de 13 megapixels. Ele grava em 4K a 30 fps tanto na frontal quanto na traseira e tem slow motion de 120 fps. A qualidade da câmera dele é um pouco mais realista do que a do Samsung, pois não tem a saturação que costuma ser um pouco elevada no pós-processamento dos modelos da Samsung. E ele vem com NFC para pagamentos por aproximação e ele tem proteção IP68 e IP69. Ou seja, ele é extremamente resistente à água. Ele tem impressão digital na tela e sensor de gestos. Ele pode ser encontrado pelo preço de R$1.800 no link do comentário fixado, sendo uma opção melhor que o A36 por ter pouca diferença de preço. Então, se os dois celulares estiverem com preços semelhantes ou com uma diferença de até R$150, vale a pena ir de Motorola. Só não vale mais a pena do que você dar o like nesse vídeo, pois assim o YouTube entende que você está procurando um celular bom e barato e te envia mais vídeos como esse. Outro modelo que nós temos nessa faixa de preço é o Motorola Moto Edge 50 Neo. A tela dele é uma POLED de 6.4 polegadas, ele é HD+, com 120 Hz. Ele tem alta resistência à água, pois ele tem IP68, além de certificação militar e Gorilla Glass 3. O processador dele é o Dimensity 7300 da MediaTek e ele tem a GPU Mali G15 MC2, que pontua 675.000 pontos no AnTuTu, sendo bom para rodar jogos pesados em uma configuração de gráficos média. Ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória, que tem um ponto negativo de não ser expansível, te limitando a usar apenas a quantidade de memória que o celular já vem. Infelizmente a bateria dele é de 4.310 mAh, o que é uma característica horrível, mas tem carregamento rápido de 68 watts e sem fio de 15 watts. Não sei o que essas empresas estão pensando ultimamente colocando baterias tão ruins, mas é o que temos para hoje. Ele tem 3 câmeras, sendo a principal de 50 megapixels e as demais de 13 megapixels e 10 megapixels. Ele tem também uma frontal de 32 megapixels e ele grava em 4K a 30 fps tanto na traseira quanto na frontal. E ele tem slow motion de 240 fps. Ele vem com NFC para você fazer seus pagamentos por aproximação e a impressão digital dele fica na tela. Ele pode ser encontrado no link do comentário fixado, junto com os outros aparelhos dessa lista, pelo preço de R$1.900, que dependendo da diferença de preço entre ele e os celulares anteriores, compensa mais pegá-lo, por ele ser um pouco melhor que o Moto G86, mas atenção, porque se a diferença de preço for muito alta, não compensa pegar ele, pois a pontuação dele e do G86 é idêntica no AnTuTu, por terem o mesmo processador, e o Edge 50 Neo, ele tem uma bateria menor, mas também é um celular bem menor que o G86, e algumas pessoas preferem celulares menores, mas aí é uma questão de gosto, mas pelo preço atual dos dois, eu iria de G86. Se você chegou até aqui é porque está atrás de um celular potente e barato, então clique no botão inscrever-se, pois vou fazer mais vídeos como esse para você encontrar a opção perfeita para o seu uso.
Então nós temos o Samsung Galaxy A56 5G. Ele vem com tela Super AMOLED de 6.7 polegadas, ele é Full HD+, com 120 Hz e HDR10+, com Gorilla Glass Victus Plus, com IP67 de resistência à água. O processador dele é o Exynos 1580, com a GPU AMD Eclipse 540, que pontua no AnTuTu 841 mil pontos, que torna ele forte o suficiente para rodar jogos mais pesados em configurações altas. E também ele é muito potente para edição de vídeo. Ele vem com 8 GB de memória RAM e 256 GB de memória, que não é expansível. A bateria dele é de 5.000 mAh com carregamento rápido de 45 watts e ele vem com 3 câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels e as demais de 12 e 5 megapixels e a câmera frontal de 12 megapixels. Mas como ocorre em aparelhos da Samsung, o processamento não é muito bom por causa da saturação, que algumas pessoas não gostam. Na minha opinião, não dá tanta diferença, mas é uma questão de gosto. Ele grava em 4K a 30 fps tanto na frontal quanto na traseira e ele vem com NFC para pagamentos por aproximação. O leitor de impressão digital dele fica na tela. Ele pode ser encontrado pelo preço de R$ 1.900 no link do comentário fixado, onde eu deixei o link com os melhores vendedores, mas ele pode variar até R$ 2.000. Como ele é muito melhor que os anteriores, vale a pena gastar um pouco mais se for possível para você e pegá-lo, pois até uns R$ 2.100 ele ainda é um celular custo-benefício, mas não compre se custar mais do que esse valor. Então nós chegamos no monstruoso Poco X7 Pro 5G. Esse modelo da Xiaomi se destaca como a melhor opção para quem busca desempenho bruto, especialmente para jogos. Equipado com Dimensity 8400 Ultra, com GPU Mali G720 MC7, ele se torna excelente para jogos. Com uma pontuação monstruosa de 1.600.400, ele quase se equipara à pontuação de celulares topo de linha, sendo extremamente potente para rodar jogos, rodando praticamente tudo no alto ou no ultra. E com tanta potência, ele também se torna ótimo para edição de vídeo. E ainda vem com 12 GB de memória RAM e 512 GB de memória. A memória ela não é expansível, mas convenhamos, ele já vem com bastante memória. A tela dele é uma AMOLED 6.67 polegadas, Full HD+, com 120 Hz e HDR10+. Ele tem duas câmeras traseiras, sendo a principal de 50 megapixels e a outra de 8 megapixels, e uma frontal de 20 megapixels. Ele grava em 4K a 60 fps na câmera traseira e Full HD a 30 fps na frontal. E ele tem um slow motion de 960 fps. No entanto, as fotos ficam muito saturadas, muito mais que os aparelhos da Samsung dessa faixa de preço, que são conhecidos por saturarem bastante as fotos. Mas não é nada que não dê para arrumar com configurações ou instalando a Gcam, que pode melhorar muito. Ele tem proteção IP68 e IP69, tornando ele muito resistente à água. Ele tem NFC para pagamentos por aproximação e uma bateria gigantesca de 6.000 mAh, com carregamento de 90 watts. E o leitor de impressão digital dele fica na tela. Com todos esses recursos, ele se torna imbatível pela faixa de preço, sendo a melhor opção até R$ 2.000 que alguém pode comprar hoje em dia. Eu encontrei ele pelo preço de R$ 2.000 no link do comentário fixado, mas mesmo se o valor dele subir um pouco e custar até uns R$ 2.200, ainda é um valor muito justo, pois apresenta a potência de um topo de linha e possui uma bateria gigantesca, que te garante jogar ou editar durante várias horas seguidas. E uma bateria grande como essa está extremamente em falta em aparelhos lançados hoje em dia. Além disso, na sua versão com 8 GB de memória RAM e 128 GB de memória, ele pode ser encontrado no link do comentário fixado pela bagatela de R$ 1.800, que é extremamente barato pelo que ele oferece. Agora, se você tem um orçamento um pouco mais limitado, mas ainda assim quer um aparelho que seja bom para jogar, editar ou para outros usos, por um valor mais em conta, eu fiz esse vídeo aqui com os melhores celulares até R$ 1.500.